Meus irmãos, paz e bem a todos, agradecendo sempre a Deus e a Jesus e aos irmãos do Centro Espírita Miguel, gostaria de dizer que fico muito feliz de poder compartilhar este estudo sobre fé, esperança e caridade. Espero que seja um estudo bastante proveitoso para todos nós. O título do estudo: A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Eu sempre gosto de, nos estudos, buscar o assunto dentro do nosso dicionário para que a gente possa compreender um pouco mais do que estamos falando. Muito se fala da fé, mas o que vem ser a fé no nosso dicionário? Confiança absoluta em alguém ou algo. Crédito. Um homem digno de fé, entre aspas. E na religião, no catolicismo, a primeira das três virtudes teologais. E o que vem a ser a esperança? Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. E caridade? Virtude teologal que conduz ao amor, a Deus e ao nosso semelhante. E, dando início ao nosso estudo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as palavras dos irmãos que dizem o seguinte: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Por que o irmão fala que a fé tem que ser ativa? Porque, a bem da verdade, a fé ela existe dentro de todos os seres humanos que existem na Terra. Todos nós temos fé. Porém, alguns não conseguem fazer com que ela se torne ativa. Simplesmente, quando fala que não deve entorpecer-se, não deve ser guardada, travada, esquecida. Ela tem que ser aflorada. Temos que trabalhar essa fé. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Pois a fé, ela faz com que outras virtudes venham a aparecer e, claro, fazendo uso de todas essas virtudes, nós nos melhoramos como seres humanos e também conseguimos fazer nossa reforma moral, tão falada, né? E ele segue dizendo o seguinte: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Ora, sabemos que a fé faz, junto com a esperança e a caridade, já foi dito no início, faz uma tríplice, né? Então, devemos respeitar e manter as três unidas. Aí ele vem dizendo: não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Quando nos referimos a Jesus e todos os seus ensinamentos, ele sempre nos fala, nos promete algo e nós acreditamos nas palavras de Jesus. Se acreditamos nas palavras de Jesus, acreditamos nas promessas dele. Isso é fé. Aí vem: se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Sim. Desculpa. A fé, ela nos faz, ela nos permite extrair de nós mesmos sentimentos que desconhecemos que temos. E somente com a prática da fé é que eles vêm aflorar. E o amor é um deles. Aí ele vem: se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Como posso amar a Deus, a Jesus, ao meu semelhante, se eu não reconheço ainda o que vem a ser a fé? Se eu não pratico a fé? Se eu não torno ela ativa? Então, devemos trabalhar para que esses sentimentos venham a aflorar e muitos outros.
Muitas das vezes nas nossas preces, né, nós pedimos a Deus: Deus, dai-nos a fé que precisamos para seguir em frente. Dai-nos a fé para que possamos alcançar determinados objetivos. Só que, na verdade, nós temos a fé. Nós só temos que pensar o seguinte: qual o tamanho da nossa fé? Porque Jesus no Evangelho diz o seguinte: se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, transportariam montanhas. Então Jesus está dizendo aqui assim: você tem fé, mas se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você poderá transpor montanhas. Mas só que essas montanhas que Jesus se refere não são aquelas montanhas rochosas, não. São as montanhas de problemas que nós adquirimos com o passar do tempo, com reencarnações sucessivas. Então, se nós tivermos a fé, nós vamos conseguir passar por cima de tudo isso e falar para essa montanha de problemas: atira-te ao mar. E aí sim, esses nossos problemas serão atirados ao mar. E o irmão prossegue: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Desperta instintos nobres, coisas que nós, seres humanos, só vamos descobrir com o avançar dos estudos, com o avançar da consciência que tomamos de seres humanos que somos, filhos de Deus, discípulos de Jesus. Enquanto não reconhecermos dessa forma, vai ficar difícil alcançarmos esses instintos. Mas a partir do momento que começarmos a estudar e entendermos aquilo que estamos estudando, entendermos o que é a fé, vai ser muito mais fácil trabalhar esses instintos nobres. Preciso depois que essa base seja forte e durável. Essa fé tem que ser inabalável. Quando nós construímos uma base forte e sólida, nada nos derruba. Imagina o seguinte: você inicia uma obra para construir uma casa. Pretende construir uma casa de um pavimento só. Mas aí surge uma oportunidade de alguém que quer construir uma casa em cima da sua. Aí você vai lá, pode. Daqui a pouco alguém, vamos construir o terceiro andar. Vamos construir também um terraço. Mas e a base que foi feita ali? Ela foi para suportar tudo isso? Se não foi uma base sólida para suportar tudo isso, a construção cai. Aí quando ele pergunta: que será do edifício que sobre ela construir, sobre a sua fé? Se construires com uma base sólida e forte, não vai ter tempo ruim, não vai ter ruído, não vai ter vento, não vai ter tempestade que a derrube. Nós vamos nos manter fortes diante de todas as adversidades que a vida nos proporcionar. Aí ele pergunta, ele continua: levantai consequentemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. É muito comum para nós que procuramos seguir os ensinos de Jesus, que procuramos trabalhar essa fé, em alguns momentos de nossas vidas nós vamos ser interpelados através de zombarias, como o irmão fala, né? Pessoas incrédulas que, esse Deus que você fala aí não existe. Se Deus existe, então por que existem determinadas coisas no planeta? Por que tem o sofrimento? Porque começam a questionar. E se você não tem essa base sólida, você acaba fraquejando. Então temos que estar pronto para afrontar todos os ridículos, dos homens, que a nossa fé é verdadeira. Aí ele prossegue: a fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la.
encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Ora, quando se tem uma fé sincera e você fala de Deus, fala de Jesus, você empolga as pessoas que estão à sua volta. Essa é a fé verdadeira, porque você acredita naquilo que está falando. Ao passo que se você decora o Evangelho todo, de ponta a ponta, capítulo, versículo, está essa passagem está em tal versículo, capítulo tal, versículo tal, você decorou todo o Evangelho. Mas na hora de falar a respeito de Jesus, não sai firmeza da sua boca, as palavras não têm peso, então é aquela fé que infelizmente é fria e indiferente para aqueles que vão escutá-la. E ele prossegue: pregai vossa fé pelo exemplo, para incutir-te nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Ora, quando falamos de Jesus, nós não podemos só falar. Nós temos que exemplificar os ensinos de Jesus. Porque falar de Jesus qualquer um fala. Seguir os seus exemplos, praticar aquilo que está nos ensinos de Jesus, isso faz a diferença. Aí fala, pregai pelo exemplo das vossas obras para demonstrar o merecimento da fé. Então, a partir do momento que eu adquiro o conhecimento, acredito em Deus, acredito em Jesus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar essa fé em prática. É através das minhas obras que Jesus, que a espiritualidade, vai encontrar base para que eu possa evoluir e auxiliar os nossos irmãos de caminhada. Quando eu falo eu, estou me referindo a todos vocês, tá? Isso é só um vício de linguagem, tá? Eu não sou melhor do que ninguém. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Ora, se eu não tenho confiança, não tenho fé, isso não vale de nada. Essas palavras não valem de nada. Mas a partir do momento que eu as tenho, eu tenho que pregar essa esperança firme. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nos ensinos de Jesus, acredito na regeneração do ser humano e também do nosso planeta. Nosso planeta vai se tornar um planeta ditoso, um planeta onde todos nós estaremos reunidos junto com Jesus. E o irmão prossegue. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Ora, o que tendes, pois, a fé com que ela contém de belo e de bom, com pureza e racionalidade. A fé, meus irmãos, ela tem que ser raciocinada. Ela não pode ser uma fé cega, como o irmão fala. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Pois, quando o irmão age de maneira a acreditar numa fé cega, isso o prejudica. Não tenho dúvida quanto a isso. É a mesma coisa que falar assim, se vocês tomarem determinadas atitudes a partir de hoje, Jesus vai fazer com que vocês adquiram tal coisa. Para, raciocina, vê se tem lógica as palavras que foram proferidas e se ela vem de Deus. Aí sim, se vem de Deus, você fez o seu julgamento e acha que aquilo ali realmente pode ser levado em consideração, deixa de ser uma fé cega, passa a ser uma fé raciocinada.
Aí vem, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que eu amo a Deus? Eu antes não entendia o que era Deus. Até que comecei a estudar o Espiritismo, né? Então eu vi que é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E quando eu fui fazer um estudo sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, esse estudo, pela quarta vez estavam me pedindo, eu falei assim, de novo, gente, amar a Deus sobre todas as coisas, isso aí já está maçante. Aí o irmão espiritual vira e fala para mim, meu irmão, essa frase, né, esses 2 mandamentos, é motivo de estudo para 1 ano na espiritualidade. E a minha cara, né, rachou, porque falei só 4 vezes a respeito e achei que já tinha falado tudo. Daí eu comecei a compreender o que é Deus. Deus é tudo que existe à nossa volta. Desde o ser mais microscópico que você possa imaginar, que você precisa de auxílio de aparelho para enxergar, até o maior dos habitantes desse planeta. Tudo é Deus. Nossas plantas, nossas matas, os animais, o ar que respiramos, tudo é Deus. Daí nós conseguimos acreditar em Deus. Mas sabendo por que acreditar nela, segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos. Te dou um conselho, faça determinada coisa, mas se utilizando dos meios que vos trazemos para atingir. Por quê? Vamos fazer determinadas coisas, precisamos executar tal tarefa. Através de que meio? E como vamos atingir esse objetivo? Eis aí um exemplo de fé raciocinada que devemos trabalhar no nosso dia a dia. E já falamos um pouco da fé, como são 3, né? Vamos falar agora da esperança. Sendo a esperança filha da fé, esse trecho que eu vou ler para vocês foi um irmão espiritual que nos passou através de um culto do Evangelho no Lar. Estávamos estudando justamente sobre esperança e ao final dos estudos ele nos passou essas palavras. Quem são esses homens e mulheres, filhos que mantêm a esperança viva de regeneração nesta terra? Resposta que eles nos deram. Estes seres somos todos nós, nem anjos e nem rebeldes, apenas filhos em aprendizado das suas faltas e guardiões da mais pura esperança de melhores dias. Estamos em aprendizado. Muitas das vezes eles nos falam, meus irmãos, vocês ainda vão errar muito, pois vocês são humanos. Até aqui na espiritualidade, de vez em quando nós erramos, pois também somos humanos, livre desse invólucro de carne, mas também seres humanos. A estes, a fé, a esperança, a caridade, a paz e o bem se apresentam em forma de dedicação e de trabalho, de alegria em doar seu coração, de força na construção do mundo novo que o Mestre deseja e projetou para toda a humanidade. Então, fé, esperança, qualidade, paz e bem e todos os outros bons atributos que o ser humano, né, adquire, tem que se apresentar em forma de dedicação e de trabalho. Estamos aqui para trabalhar, nós não estamos a passeio. Temos que ter alegria em doar dentro do nosso coração, força na construção do mundo que o Mestre deseja e projetou para toda a humanidade. Então nós sabemos quais são os desígnios de Jesus, nós não sabemos quais são os de Deus. Então, se sabemos o que Jesus quer de nós, mãos à obra. Aí eles continuam. Mesmo imperfeitos, frágeis, enfermos, guardam a esperança de um mundo melhor em seus espíritos e transmitem a esperança de um amanhã melhor para todos em seus gestos e palavras de conforto aos que sofrem mais do que o seu coração sofre. É muito comum nós acharmos que as nossas dores são fortes. É muito comum achar que sofremos. Mas quando vamos praticar a caridade, nós vamos enxergar, quer dizer,
a bem da verdade, né? Quando temos esperança, né? Nós sabemos que a nossa dor não é tão grande quanto a dos nossos semelhantes. E nós estamos afastados do mundo por causa disso? Somos melhores que alguém? Não. Nós somos inseridos na sociedade. Nós somos provados no fogo da convivência e da luta diária. Somos comuns. Não temos nada de espetacular nem de especial. Apenas, diante das dificuldades, diante das diferenças, nós representamos dignidade. Temos que demonstrar dignidade, pois nós nos referimos aos ensinos de Jesus. Diante da revolta, nós simplesmente temos tranquilidade. A revolta, como todos nós sabemos, geram energias totalmente tóxicas, que prejudicam o nosso corpo físico, o espiritual, o ambiente em que vivemos. Daí, diante da revolta, jamais devolver com revolta. Vamos devolver com tranquilidade. E diante de ofensas que ocorrem, né, que muitas pessoas nos fazem, ao invés de devolvermos a ofensa, vamos recorrer a Deus e pedir por nós primeiro, claro, sempre pedir por nós primeiro, e por esses que nos ofendem, para quem nos ofendeu e continua ofendendo. Pois Deus não quer que ninguém seja igual a um irmão que ainda está num caminho de aprendizado. Temos que demonstrar que já entendemos e estamos aptos a praticar os ensinos de Jesus. Estes seres existem na Terra, acreditem ou não, e por eles a Terra ainda não está perdida em meio à escuridão que os próprios homens construíram ao seu redor. Estes seres somos todos nós, bons e maus ao mesmo tempo, alegres e tristonhos, fortes e frágeis, como eu falei, porque somos humanos. Nós somos fortes e ao mesmo tempo fracos. Em determinadas situações, nós apresentamos uma fortaleza fantástica, mas dependendo da situação, uma fragilidade muito grande. E ao mesmo tempo que somos bons, podemos ser maus, se não formos vigilantes. Muitas pessoas confundem as coisas e quando vem uma situação difícil, né, uma coisa assim que está acontecendo, uma notícia muito horrorosa na TV, a pessoa acha que aquele que praticou o ato merece receber uma punição maior. Aí quando se fala assim, mas por que ele merece uma punição maior? Tem que pegar, fazer, acontecer. Ora, se nós desejamos isso para o nosso irmão, nós somos piores do que ele. Porque ele talvez tenha praticado um ato de maneira impensada, ou até mesmo pode ser que ele tenha pensado em praticar tal ato com requinte de crueldade. Mas se nós queremos fazer com ele a mesma coisa, nós não podemos condená-los, pois somos piores do que ele. Alegres e tristonhos? Sim, de vez em quando. A alegria bate à nossa porta ao ver um irmão se dar bem, ao receber boas notícias, e tristonhos por ver, às vezes, irmãos ainda vacilantes. Irmãos que a gente, por mais que a gente tente fazer com que eles enxerguem quem é Jesus, o que é Deus, eles simplesmente querem desconhecer e se revoltam, se porventura insistirmos no assunto. Homens e mulheres da boa vontade de Deus, ainda repletos de dúvidas e fragilidades, estão espalhados pela terra, a caminharem unidos em um mesmo ideal: transmitir ao povo a paz e o bem que receberam do céu, a fim de diminuir a dor de hoje e a que virá amanhã após os erros cometidos pelos espíritos inconsequentes, ainda distantes do Senhor Jesus. Então nós devemos nos unir, sim, e tudo aquilo que adquirimos com os ensinos de Jesus, tudo aquilo que adquirimos com as palavras que escutamos nas palestras, nas rádios, nas TVs, que enaltecem a figura, não só a figura de Jesus, mas os ensinos de Jesus, devemos transmitir aos nossos irmãos
que ainda estão nessa caminhada junto com a gente, porém ainda inconsequentes, ainda distantes do Senhor Jesus. Eu tenho amigos que nunca fizeram uma prece a Jesus. Teve um que eu pedi a ele, ele estava numa situação difícil, eu falei, vem cá, você tem o hábito de orar com sua família? Ele, eu nunca orei. Eu falei, pelo menos o Pai Nosso, só quando eu vou a uma missa em função da morte de alguém, ou aniversário, ou batizado, e todo mundo reza, eu rezo junto. Daí ele está numa situação difícil, está desempregado, ele aceitou a ideia, tá? Ele não foi, digamos assim, avesso àquela orientação que eu dei. Ele fez a oração junto à família e uma semana depois ele estava arrumando um emprego. Fiquei muito feliz com isso. A estes homens e mulheres pacificadores e bondosos sejam descidas luzes celestes que os fortaleçam e os amparem nas suas caminhadas. Pois das suas mãos nascem flores, dos seus corações exalam perfumes, nos seus olhos refletem a imagem do Mestre Jesus, e nos seus lábios a vida recebe mais cores, porque deles nasce o bom ânimo para vencer as dúvidas que abalam a fé. Eu acho muito importante nesse trecho, nos seus olhos refletem a imagem do Mestre Jesus. É muito comum nós ouvirmos quando um irmão de outra doutrina, ele se envolve numa discussão ou fala absurdo, fala assim, olha, ainda é evangélico, né? E nós que somos espíritas, podemos, em determinadas coisas, esquecermos que somos representantes de Jesus? Que quando fazemos algo que desagrada a Jesus, é a imagem de Jesus que nós estamos passando para os nossos irmãos? Se temos fé em Jesus, se confiamos em Jesus, nós não podemos decepcionar Jesus. E caridade? O que podemos falar sobre caridade? Abrir o coração ou abrir os braços? Quem clama, quem chama pelo socorro, precisa de braços abertos que os faça restituir as condições ideais de equilíbrio e de reconstituição dos seus meios de reestruturação. Quando o irmão está precisando de apoio, está precisando de ajuda, que nós precisamos praticar a caridade, um abraço é algo fantástico. Um abraço é um passe. Quando abraçamos, nós realinhamos os nossos chakras com os dos nossos irmãos. E se estamos praticando as boas obras, a nossa energia conforta o irmão, pois transferimos para ele a nossa energia. Daí ele se sente bem, se sente alegre, se sente equilibrado. Por quê? Ele precisa de socorro e de braços abertos que os faça restituir as condições ideais de equilíbrio e de reconstituição dos seus meios de se reestruturar. O irmão está desequilibrado, ele precisa de auxílio. E tem outras coisas que podemos fazer para auxiliar esses irmãos. Esses irmãos precisam de oportunidade, de alimento, de medicamento e de ressocialização. Daí o trabalho que a maioria das casas fazem com relação à ajuda às pessoas mais carentes. Distribuição de cestas, atendimento fraterno e todas as outras caridades que a casa pode realizar. Porque as situações da vida fizeram com que seus valores se desfizessem com o passar do tempo e caíram em momentos de pobreza e momentos de fraqueza, em que não perderam ou que não puderam compreender a sua totalidade, o conjunto da obra de Deus. Ora, o irmão, digamos assim, ele tem um porto seguro, a matéria. Só que a matéria, ela infelizmente, ela não é um porto seguro. Às vezes ela falha. E no momento em que ela falha, o irmão precisa ter uma base, ele precisa ter confiança que tudo está sob a administração de Deus e Jesus. Mas e se ele não tiver? Ele fica sem chão, ele fica sem base.
Daí cabe a nós auxiliarmos esses irmãos para que possamos enchê-los de coragem e colocar atitude na vida desses irmãos, para que não deixem seus sonhos morrerem. E essas causas assumidas que nós fazemos, é diante de Deus que nós assumimos. E é por nós mesmos que as cumprimos, porque ao beneficiar o próximo, é a nós mesmos que fazemos. Na maioria das vezes encontramos barreiras, sim, vamos encontrar muitas, que nos fazem repensar nas nossas atitudes. Quando recebemos a nossa carta de vida na espiritualidade, nós já tínhamos programado o que aqui iríamos fazer. Então, quando nós assumimos já na espiritualidade, diante de Deus e de Jesus, que aqui estaríamos dispostos a ajudar os nossos semelhantes, devemos colocar isso em prática. Porque a razão que determina o rumo de nossas vidas, a razão esta que nos coloca na posição certa de filhos de Deus, em aprendizado, porque cada dia é um aprendizado para a gente, é a obrigação amparar o irmão menos favorecido. Porque já temos consciência, já estamos com a fé assegurada e temos que praticar a caridade, meus irmãos. Como disse Paulo, a fé sem obra é morta. Precisamos desenvolver a caridade. Olha, como eu falei que existem outras formas de praticar a caridade. Precisamos desenvolver a caridade no olhar, no falar, no pensar, nas ações e tudo aquilo que venha enobrecer o homem. Então, uma palavra amiga, um ombro amigo, é caridade. Um olhar de aprovação, ou até mesmo de reprovação, também é caridade. Se o irmão vai praticar um determinado ato, você olha para ele e faz um sinal negativo, tipo, não faça, é caridade. E se ele atender aquele seu gesto, aquele seu olhar, graças a Deus. E quando ele precisar de apoio e estiver certo, um olhar firme para ele, tipo assim, continua, você está indo bem. E isso é caridade. Falar, palavra amiga, atendimento fraterno, algo muito importante nas casas espíritas. Eu já fiz parte da equipe de atendimento fraterno. E é incrível como as pessoas têm os mais diversos tipos de problemas. E coisas que nos revelam que deixam que os nossos problemas sejam tão pequenos. E a gente preocupado achando que os nossos problemas são grandes. Assim, dentro da fé profunda e da esperança ativa, construiremos o maior de todos os sentimentos do homem de bem, a caridade, na sua mais profunda expressão de amor e dedicação ao próximo. Caridade, como nos ensina Paulo, é a maior de todas as virtudes do Espírito. Fé e esperança são sentimentos nobres que devem e precisam ser cultivados. Mas a que vai calar profundamente dentro de nós é a caridade. A fé nos faz acreditar, a esperança nos leva a esperar e a caridade nos faz agir. E muitas das vezes nós pedimos a Deus e a Jesus a oportunidade de praticar a caridade. Devemos estar atentos, meus irmãos, para o momento em que formos praticar essa atividade, essa caridade. Se pedimos, ela vai chegar um dia, a oportunidade de ajudarmos os nossos semelhantes. Aconteceu com a minha esposa. Ela estava voltando para casa do plantão médico e eu falei para ela, traz a janta aí, porque não deu tempo de fazer nada, eu também cheguei atrasado do trabalho. Então, ela foi para uma casa onde vendia frango assado e pediu o frango assado, mas ela só tinha o dinheiro do frango assado e da passagem. Do lado dela tinha uma senhora e o menino pedindo a uma senhora, paga um salgado para mim, por favor, tia. A senhora foi áspera com o menino, pediu para que ele se retirasse dali. Aí ele foi até a minha esposa, infelizmente eu não tenho, filho. Se eu tivesse, com certeza, eu te daria um salgado. E ela saiu dali com o coração pequeno,
porque não pôde ajudar aquele maninho. No dia seguinte, ela fazendo o estudo dela, do Evangelho, o irmão espiritual chegou e falou assim: não sinta seu coração pesado, nem sua mente pesada. O episódio de ontem naquela lanchonete era direcionado a Maninha. Por quê? Ela, nas orações dela, pediu oportunidade a Deus e a Jesus de fazer caridade para o próximo. Então, nós levamos até ela aquela criança para que ele pudesse fazer com que ela praticasse a caridade como ela havia pedido. Porém, ela não entendeu como uma oportunidade, não se lembrou das preces que fazia e simplesmente fez com que o irmãozinho saísse dali com fome. Mas, poucos metros à frente, nós conseguimos intuir um irmãozinho a fornecer àquela criança o alimento que ele tanto precisava. Então, acalme seu coração, pois a oportunidade era para a irmã e, infelizmente, ela não aproveitou. Da mesma forma, meus irmãos, que se pedirmos a Deus e a Jesus as oportunidades na vida para praticarmos os ensinos dele, para praticarmos a caridade, devemos estar atentos, pois a oportunidade vem. E muitas pessoas têm o hábito de praticar a caridade achando que é moeda de troca. Eu vou praticar tal ato porque Deus vai me dar em dobro aquilo que eu fizer ao meu semelhante. Só que Deus não faz troca, não barganha. Então, se algum irmão, por um acaso, pensar dessa forma, incentive ele a fazer a caridade da forma como ele está pensando, de que ele vai receber em dobro. Porque a primeira vez ele vai fazer, a segunda também, da terceira em diante, ele vai esquecer que está fazendo em função de uma troca. Porque Deus vai entrar no coração dele, os irmãos vão intuir, o irmão vai ser enganjado em alguma obra onde ele vai estar pelo coração e não mais como moeda de troca, como ele imaginava que fosse. Pode ser até que o irmão, depois sozinho, inicie uma obra e nessa obra ele consiga trazer mais colaboradores para formar uma grande obra para Deus e para Jesus. Então não desanime o irmão que, se porventura queira fazer a caridade baseada em moeda de troca, achando que Deus troca um benefício que a pessoa faz por algo em dobro. Mas com certeza ele vai adquirir o discernimento necessário para praticar a verdadeira caridade. Tudo segue o rumo preparado por Deus. Devemos confiar, seguir e agir no caminho do bem. Por isso disse Jesus: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não a paz do mundo. Precisamos fazer sempre com que nossas ações sejam marcadas pela caridade pura. Essa caridade estará sempre baseada na fé e na esperança, que não morre jamais. Como o estudo vem dizendo, fé, esperança e caridade. Precisamos sempre fazer com que as nossas ações sejam marcadas pela caridade pura. Foi o que eu me referi ao irmãozinho que antes estava fazendo a caridade em função da troca. E ele descobre a caridade pura. Daí, Deus vai utilizar esse irmão para muitas e muitas obras. E quando Jesus fala, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não a paz do mundo, quando nos colocamos à disposição de Jesus e praticamos os ensinos dele, nós adquirimos uma paz que em lugar nenhum do mundo nós vamos achar. O mundo nos oferece tantas oportunidades de nos desviarmos do caminho, o mundo atravessa problemas tão difíceis, mas nós nos mantemos firmes. Desculpa, gente. Justamente por quê? Porque temos fé, temos confiança e temos caridade. Daí temos esperança e nada nos abala.
E tem uma frasezinha que eu peguei de um outro estudo que foi feito, que diz o seguinte: a Terra será um planeta feliz quando os seus habitantes descobrirem dentro de si mesmo os caminhos que levam a essa alegria e tiverem coragem suficiente para realizar as suas obras, que é fé, esperança e caridade. Vou repetir. A Terra será um planeta feliz quando os seus habitantes descobrirem dentro de si mesmos os caminhos que levam a essa alegria e tiverem coragem suficiente para realizar as suas obras, fé, esperança e caridade. Como disse Paulo, a fé sem obra é morta. Devemos praticar as boas obras, fazer com que esses ensinos de Jesus atinjam a maior quantidade de corações possíveis que pudermos atingir. E por hoje, meus irmãos, é isso que eu queria passar para vocês. Fiquem em paz, graças a Deus. E como foi orientado pelos nossos irmãos do Grupo Espírita Miguel, façamos agora uma oração, agradecendo pelo estudo de hoje. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que nos foi dada de mais uma vez estudarmos os vossos ensinos. Fé, esperança e caridade. Senhor, que possamos ser úteis aos nossos semelhantes. A fé nós já adquirimos, pois acreditamos no seu coração boníssimo. Já sabemos que não temos um Deus vingativo, mas um Deus de amor, um Pai amoroso que nos ampara e que sabe de todas as nossas necessidades. Que possamos, Senhor, ajudar os nossos semelhantes da mesma forma que somos ajudados. Pois muitas das vezes, como aquele bom samaritano, nós temos os nossos próximos, que muitas das vezes vêm em nossos auxílios. O nosso próximo nem sempre é aquele que nos aguarda para nos auxiliarmos, pois quando nos colocamos à disposição para recebermos o auxílio de algum irmão, nós fazemos com que a nossa condição possa proporcionar ao irmão fazer a boa obra. Se não dermos ao irmão essa oportunidade, Senhor, estaremos sendo egoístas, estaremos ainda com a vaidade aflorada. E é isso com que lutamos, que a vaidade não faça parte do nosso dia a dia, que possamos estar firmes no nosso propósito, de sermos chamados de filhos de Deus, trabalhadores da obra de Jesus. Abençoe, Senhor, a todos os irmãos que tiverem acesso a esse estudo, também aos irmãos que estão nos hospitais, presídios, leprosários e que necessitam de luz, necessitam de paz. E apazigua, Senhor, o coração dos nossos irmãos dirigentes dos países que compõem nosso planeta, para que haja paz e concórdia entre os homens, pois sabemos que o Senhor pode apaziguar todos esses dirigentes, a fim de que possamos ter um mundo feliz, um mundo de paz e um mundo de harmonia. Por isso lhe pedimos, Senhor, que escutai as nossas preces. Graças a Deus e viva Jesus. Paz e bem a todos.